Olá, sou Débora dos Santos Silva, sou psicóloga e atendo na saúde suplementar, numa clínica médica, e me chega muito pacientes falando, se queixando, acreditando que tem TDAH, né? Então, o TDAH é um tema que está sendo muito comentado, muito discutido na mídia, né? Por psiquiatras, neurologistas, por psicólogos também, isso é muito bom. Mas o problema é que, às vezes, a gente vai escutando, né, buscando muitas informações acerca de transtornos, e nesse caso, né, de pessoas que são neuroatípicas, e a gente termina acreditando que nós somos também, né? E não é assim. Primeiro, que a gente tem que ter cuidado para não ficar fazendo autodiagnóstico, né? Então, esses vídeos que existem no YouTube e em outras plataformas são vídeos informativos, né? Não são vídeos prescritivos, né? Então, não são vídeos também formativos. E a pessoa precisa buscar um profissional habilitado, né, na área específica para poder fazer um diagnóstico. Então, esses vídeos eles servem de alerta, porém, nós não podemos, por um sintoma, né, acreditar que temos isso, aquilo ou aquilo outro. Então, para que a gente possa saber para que a gente possa perceber se é TDAH ou não, né, que TDAH é uma sigla, né, que refere-se ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, a gente sabe que uma pessoa que tem TDAH, ela não vai ter essas dificuldades, essa desorganização no comportamento, né? Não vai ser em todas as áreas. No geral, é uma área específica, né? Que pode ser a área da atenção, pode ser a área do gerenciamento das atividades motoras, pode ser a área dos impulsos. Uma dessas áreas vai estar mais prejudicada. Essas pessoas, elas têm esse diagnóstico na infância, né? Hoje em dia é mais fácil da gente fazer esse diagnóstico. No passado não era. Então, muitas crianças e adolescentes cresceram sem saber que eram pessoas com TDAH, né? Então, podem ter sido taxadas de rebeldes, podem ter sido taxadas de burras, né? De crianças que não tinham jeito, né? Porque não tinha esse diagnóstico antes. Então, para que um adulto hoje seja diagnosticado com TDAH, é claro que a gente tem que fazer a gente tem que fazer um estudo não transversal, pegar aqueles sintomas naquele momento, não. Até porque muitos transtornos eles cursam com déficit cognitivo, com embotamento cognitivo, né? Por exemplo, depressão. Por exemplo, um estresse excessivo pode fazer com que uma pessoa não consiga aprender, não consiga focar a atenção em assuntos da faculdade, por exemplo, ou em assuntos da aula, quem está no ensino médio, quem está no fundamental. Então, pegar os sintomas naquele dia, naquele momento específico, não tem como a gente saber se é TDAH, porque pode ser outros transtornos. Então, esse estudo tem que ser longitudinal. É importante que a gente pergunte, que a gente saiba como era esse paciente na infância, na adolescência, se ele tinha dificuldades na escola, como era seu comportamento, como era o seu controle de impulsos, se ele conseguia controlar a conduta, né? Se tinha condutas desadaptativas. Então, muitas vezes a gente termina também escutando parentes, amigos desse paciente, para que possa realmente ser feito esse diagnóstico, um diagnóstico preciso, né? Lembrando que, me parece, eu percebo muito que é como se as pessoas hoje, eu não sei se tem a ver com esse boom dos anti-heróis, né? O boom de que você pode... Sabe aquela história da música da Pitty, que diz assim, seja você, mesmo que seja estranho, seja você, mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro. Então, me parece que as pessoas elas estão gostando muito de serem estranhas, de serem
bizarras, digamos, de serem dissonantes, né? De não serem comuns, né? No fundo, ninguém quer ser igual a ninguém, nós queremos ser diferentes, diversos. Mas eu vejo que muitos adolescentes, eles ficam se tratando como, fulaninho tem esquizofrenia. Alguns pacientes adolescentes que eu tenho, eles falam isso, que eles, na escola, eles ficam se tratando como, fulano tem esquizofrenia, fulano tem toque, fulano tem ansiedade, fulano tem isso, tem aquilo. Gente, a gente tem que buscar as nossas forças e virtudes, não ficar focando em problemas, até porque esses transtornos, eles não são engraçados, eles não são legais, trazem extremo sofrimento para quem padece deles. Uma pessoa com TDAH, ela vai precisar de apoio pelo resto da vida, porque é uma pessoa neuroatípica, o funcionamento neurológico cerebral é diferente, né? Então, isso não é engraçado, para a gente ficar apontando o dedo, para a gente ficar dizendo que fulano é isso, que fulano tem aquilo outro, né? Então, algumas dicas, né, que seria importante dizer, principalmente para os pais dessas crianças e adolescentes que têm TDAH, né, é que o ambiente dessa criança tem que ser um ambiente organizado, um ambiente que é acolhedor, com uma rotina fixa. Então, quanto menos mudanças na rotina, mais essa criança ela vai agir com controle, vai conseguir entender o que se espera dela, né? E não vai desenvolver ansiedade, porque a gente sabe que pessoas com TDAH, muitas vezes elas desenvolvem transtornos ansiosos, né? Uma comorbidade. Então, como eu já falei, né, essas crianças, esses adolescentes, as pessoas com TDAH, elas têm dificuldades, né, nessas 3 áreas, na área da atenção, na área do gerenciamento das atividades motores e na área do controle dos impulsos. Uma coisa que é importante que a gente também saiba é que elas podem sim aprender, né? Só que elas aprendem de uma forma diferente e o tempo é diferenciado também. Então é importante que exista o diagnóstico, porque essas crianças vão precisar de apoio, vão precisar de um atendimento educacional especializado na escola, né? Então, para que seja diagnosticado, para que tenha realmente o diagnóstico de TDAH, é preciso que essa criança tenha dificuldades no ensino, na aprendizagem das matérias acadêmicas e escolares, né? Então, outra coisa é que eu estou pegando aqui, eu fiz um texto sobre, estou tentando falar aqui a partir desse texto, né? Essas crianças e adolescentes, as pessoas de modo geral com TDAH, elas aprendem muito mais rapidamente pelas contingências e não pelas regras, né? Quanto mais regras longas e imprecisas, mais difícil para essa pessoa conseguir aprender, conseguir memorizar, né? Então, são pessoas que aprendem mais por contingências, a partir da experiência, fazendo, colocando a mão na massa. São pessoas mais sinestésicas. Uma coisa também que é importante é que punir, gritar, ameaçar, né, não funciona, não vai adiantar, né? A criança, o adolescente, a pessoa com TDAH, ela não faz a coisa que você quer que ela faça, não é porque ela não quer, não é porque ela é mal criada, não. É porque ela tem um funcionamento neurológico diferenciado, não é de propósito. Então, gritar, bater, xingar, ameaçar vai gerar mais ansiedade e vai dificultar que essa pessoa consiga entender o que se espera dela. Então, o ideal, né, tanto na escola como em casa, é que aqui a gente possa desenvolver no ambiente onde essa criança, onde essa pessoa está inserida, um ambiente que seja agradável, né? Então a gente deve reforçar comportamentos positivos, né? Aqueles que a gente quer que voltem a se repetir no futuro, né? Então, por exemplo, dar parabéns, aplaudir, elogiar as atividades que a pessoa conseguiu concluir com êxito, né? Em vez de ficar reclamando, punindo, xingando, batendo, né? A gente não pode educar crianças, adolescentes, com violência, né? Bater é errado, não educa, e ainda por cima existe a lei que hoje mostra que proíbe, né? Então, crianças e adolescentes, elas precisam ser educadas sem o uso da força física, né? Então, não pode, é crime, viu? Não pode bater nos filhos, não. Então, assim, outra coisa que é importante para crianças, adolescentes, pessoas com TDAH, é que as atividades sejam explicadas, né, uma a uma, na hora que ela deve acontecer,
né? Então, você explicar uma semana antes vai deixar a pessoa ansiosa, angustiada, e ela não vai conseguir memorizar, lembrar o que ela precisa fazer depois. Então, é importante falar o que precisa ser feito naquele momento específico, né? Então, quanto mais você, novamente, implementa uma rotina para essa pessoa, né, mais ela vai conseguir entender o que se espera dela e menos ela vai reagir com ansiedade. Uma coisa que é importante é que não devemos, né, os pais, a gente vê que os pais eles querem encher o dia da criança, do adolescente, né, focando mais no público infanto-juvenil. Eles querem encher as crianças e adolescentes de tarefas, de atividades, né? Tem até a música do Caetano Veloso, a música é Baby, né? Que diz assim, você precisa saber da piscina, da gasolina, da Carolina, você precisa aprender inglês, precisa aprender o que eu sei e que eu não sei mais, e o que eu não sei mais. Então, assim, a gente vê como a gente está na era da informação, na era do conhecimento, então, quanto mais conhecimento, mais poder, digamos assim. Mas esses jovens, essas crianças, se você encher essa pessoa de rotina, de muita coisa para fazer, de muitas atividades, principalmente se for atividades cognitivas, isso vai criar muita angústia para essa pessoa. Então, crianças com TDAH, elas têm possibilidades, sim, mas elas têm limitações, assim como todas as pessoas. Todos nós temos possibilidades, potencialidades e temos limitações. E a gente deve focar nessas nossas potencialidades, né? Desenvolver as potencialidades. Porque isso vai dando mais sensação de autoeficácia, né? E vai aumentando, melhorando a nossa autoestima. Então, em casa, a pessoa deve ser incentivada a diminuir o uso de aparelhos sonoros, né? Eletroeletrônicos, né? Não estou nada contra, pelo contrário, internet, celular, tablet, tudo isso é muito importante. Porém, essas crianças já precisam desenvolver atividades que tenham por base a interação social, a amorosidade, recursos que envolvam o desenvolvimento e treino psicomotor, já que elas têm essa dificuldade, né? Sensorial, motora, né? De controle. Elas são muitas vezes imprudentes, impulsivas, né? E isso tem muito a ver com essa dificuldade de lidar com o próprio corpo. Também é preciso, uma coisa importante é que a gente estimule essas crianças e adolescentes a desenvolver um esquema de estudo diferente desses esquemas que são previstos para crianças típicas, na verdade, neurotípicas. Então, se uma aula tem 60 minutos, né, é porque a gente tem condição de ficar ali 1 hora sentados assistindo aquela aula, no geral. Porém, crianças neuroatípicas, elas têm dificuldade de conseguir manter a atenção, né, em conteúdos cognitivos por muito tempo. Então, o ideal é que a gente vai desenvolvendo esquema de 25 minutos seguidos de intervalo de 10 minutos. Né? Intervalo de 10 minutos que a pessoa vai poder andar, vai poder fazer alguma coisa, comer algo, né? Desfocar daquele assunto. Outra coisa, né? Para que a gente possa ajudar essa criança a desenvolver as funções executivas, né? Que as funções executivas, elas são desenvolvidas no nosso neocórtex, né? A longo prazo, né? Então, essas funções executivas, para a gente ter uma ideia, elas vão ser desenvolvidas completamente, né, no nosso cérebro até os 25 anos de idade. Crianças e adolescentes neuroatípicos, né, com TDAH, elas têm essa dificuldade justamente nas funções executivas, né? Atenção, concentração, memória e planejamento de ação sobre o mundo. E ainda do percebimento das suas ações, das consequências das suas ações, né? Então, como elas têm essa dificuldade de autorregular os impulsos, né, o julgamento, né, e também tem muitas dificuldades, não todas, mas muitas têm dificuldade no exercício da empatia, né, a gente tem que ajudar, treinar essas pessoas a desenvolverem essas habilidades cognitivas e socioafetivas. Então, sempre atividades que envolvam a interação social, regras precisas a serem seguidas, podem colaborar na diminuição da agitação psicomotora, que elas também têm, né? Então, essas atividades, né, de interação social, essas atividades que envolvem o corpo, né, então esporte, arte, vai ajudar essa criança a desacelerar, né? Então, vai melhorar os sintomas de hiperatividade, né, quando estão presentes.
Então, talvez uma criança que tem mais hiperatividade, seria melhor começar a desenvolver um exercício cognitivo se antes ela puder usar um pouco do corpo dela. Então, correr, pular um pouco, né? Talvez até estudar, mas estudar caminhando, dependendo da criança. Então, assim, a gente tem que observar o sujeito, né? Então, cada pessoa pode aprender. Nós todos temos possibilidade de aprender. Só que cada ser aprende de uma forma diferente. Por isso que crianças com TDAH, elas precisam de atendimento educacional especializado, diferenciado. Porque se elas não tiverem essa atenção especial para que elas possam se desenvolver, né, isso não vai acontecer para elas, não. Uma outra sugestão importante, né, que é uma coisa que eu já falei, é que seria legal que essas crianças desenvolvessem algum tipo de relação com a música, né? Então, aprender a tocar algum instrumento musical, praticar esportes, né? Ou atividades que envolvam todos os sentidos, audição, visão e tato, como a dança, a natação, a pintura. Então, esses recursos eles vão contribuindo para que a aprendizagem aconteça através dos dois hemisférios cerebrais, tanto o hemisfério esquerdo como o hemisfério direito, né? O hemisfério esquerdo é aquele que é mais cognitivo, né? Que tem a ver com as funções linguísticas e lógicas, e o hemisfério direito é aquele que tem mais a ver com a ampliação da imaginação, da criatividade. Então, assim, uma coisa importante que a gente precisa entender é que uma criança com TDAH, reiterando, né, elas modelam muito mais rapidamente o comportamento das pessoas ao seu redor, né, através das contingências e não através das regras, né? Então, é muito mais fácil que elas aprendam o que elas precisam fazer se elas forem ensinadas na prática, colocando a mão na massa, né? Então, uma escola tradicional, onde existe muito conteúdo, existem muitas regras imprecisas, muitas mudanças na rotina, isso não vai favorecer crianças com TDAH, né? Porque isso vai causar muito sofrimento para elas, porque elas vão querer... porque nós temos, né, uma tendência, todo ser humano, de querer acompanhar os outros seres humanos, né? Através dos neurônios espelho também, isso não vai fazendo com que a gente precise, a gente queira imitar os outros, né? E uma criança com TDAH, ela vai ter muita dificuldade, por exemplo, de aprender a ler, muitas vezes. A maioria delas tem dificuldade de aprender a ler, de aprender a escrever, né? E se ela tiver um professor ali que faça bullying, porque acreditem, existem professores ainda hoje que, em vez de ajudar uma criança, um adolescente, ou pensando aí os jovens, né, na faculdade, na academia, são pessoas que terminam promovendo atitudes violentas dentro da sala de aula, por não entenderem, né, por não terem formação mesmo, né? Às vezes não é nem por maldade, é mais por ignorância, falta de formação, né? Então, pessoas com neuroatípicas, elas não são neuroatípicas porque elas querem, elas não fazem de propósito, elas não são mal criadas, elas precisam de ajuda, elas precisam de apoio, umas mais do que outras, né? Então, isso não é engraçado, isso não é divertido, né? Isso é uma problemática que a sociedade como um todo tem que perceber e ajudar, e não julgar, criticar, ou no caso que eu vejo hoje, né, muitos adolescentes e crianças ficam dizendo, apontando o dedo, dizendo que todo mundo tem TDAH, tem autismo, tem isso, tem aquilo outro, que não é bem assim, né?